Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não estiver, espero que fique depois deste vlog. E hoje eu estou aqui pra fazer uma coisa que eu sempre quis muitíssimo fazer, gente, de verdade. Se vai ficar bom, eu não sei, mas é aquela coisa, né? Se a gente não tentar e não ficar se esforçando, as coisas nunca vão ficar boas, né? Porque todas as primeiras experiências que a gente tem com algo, normalmente a gente vai ser ruim naquilo. Como dizem mulherzinhas, vou ler aqui pra vocês, ó. Demora muito tempo para as pessoas aprenderem a diferença entre talento e genialidade, especialmente no caso de homens e mulheres ambiciosos. Amy estava aprendendo essa distinção por meio de muita tribulação, pois, por confundir o entusiasmo com a inspiração, tentou se dedicar a todos os ramos da arte com a audácia juvenil. Ou seja, às vezes a gente só tá inspirado para fazer algo, às vezes a gente só tá com vontade de fazer algo, às vezes a gente só tá vendo alguém muito bom em uma coisa, fazendo essa coisa, e a gente fica com vontade achando que a gente vai fazer igual. E muitas vezes não vai ser, né? A gente vai tentar e vai ser ruim, vai falhar. E às vezes aquilo não vai ser pra gente, a gente nunca vai realmente ser alguém bom naquilo, embora a gente possa melhorar um pouco. E às vezes a gente vai descobrir uma nova coisa em que nós somos magníficos. E é isso, faz parte da vida. Eu acho que nós devemos sim tentar muitas coisas das quais a gente tem vontade. Então, com isso, eu digo que estou aqui pra começar um vlog de leitura. Estou muito feliz. E se eu estiver falando meio diferente, gente, porque eu tô com esse negócio aqui no dente, ó, que é pra virar esse dente aqui. E aí eu tô meio que me acostumando ainda. Na verdade, quando eu falo muito assim, eu sorrindo, tá vendo que ele prende, ó? O livro escolhido vai ser uma fantasia. Por quê? Estou lendo Mulherzinhas, né? Só que eu tô com muita vontade de ler fantasia, gente, tipo, muita. Então, eu vou continuar lendo Mulherzinhas, sim, mas eu também vou ler uma fantasia. Eu acho que assim vai até me inspirar a ler mais. Porque de vez eu leio, tipo, 15 páginas de Mulherzinha, eu leio umas 10 de Mulherzinha e 10 deste outro livro, que vai ser, vou pegar aqui, Magia das Marés. É da, nossa, não sei como fala, tá? Pascale, Lacelli, não sei como que fala esse sobrenome, mas esse livro aqui foi publicado pela Intrínseca, inclusive o segundo volume dele já foi publicado também. É um livro de fantasia que parece muito legal, tá? Eu não sei muitas coisas, confesso, porque muitos dos livros assim, gente, eu leio, vejo a sinopse, vejo alguém falando bem, adiciono na minha lista e esqueço. E isso é muito bom, tá? Eu gosto de entrar em livros sem saber muito da história, mas eu lembro que a sinopse desse livro é muito legal. É uma fantasia, gente, onde as pessoas, elas têm os seus poderes através da lua, basicamente, que elas nascem, alguma coisa assim. Como funciona direito o sistema aqui? Eu não sei, vamos descobrir. Bom, o nome da série é Deuses Afogados, e aqui temos uma frase assim, ó. Das marés viemos e para elas retornaremos. Tatatam. Eu comecei já a ler, tá, gente? Tipo, eu li ontem a primeira página, os primeiros parágrafos, na verdade, só pra ver se eu ia mesmo me interessar e começar a ler ou não, e eu me interessei demais. Eu vou estar lendo esses dois livros ao mesmo tempo. Este vlog é mais voltado pra este, mas eu também vou falar um pouquinho deste, quando eu quiser. E bora lá!
cheguei em 10% de Magia das Marés, ou seja, estou bem no comecinho. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, né, gente? Como eu estou lendo também Mulherzinhas, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Mulherzinhas, e minha rotina é muito corrida, eu não consigo ler muito. Então, vocês vão ver que eu vou ler bem devagar mesmo, tá? A Magia das Marés. Hoje, inclusive, eu já li Mulherzinha também. E tá incrível essa história. Só falando assim rapidamente, gente, eu amo esses personagens demais. E eu basicamente estou numa segunda parte do livro, onde os personagens elas mudaram bastante até. Então está sendo meio estranho eu me reacostumar com as personagens que eu conhecia de uma maneira e que agora estão agindo de outra forma. Mas bom, ai, eu vou passar alguma coisa na minha boca que tá muito branca. Eu cheguei no capítulo 3 de Magia das Marés. E o que aconteceu neste belo comecinho aqui do livro? Eu falo que um livro, ele tem ali até os seus 20% pra me conquistar, sabe? Por quê? Os 20% é o início do livro, quando a gente tá começando a entrar no mundo, a gente tá começando a entender os personagens, a conhecer os personagens, é o nosso primeiro contato. Então esses 20% do livro, ele é muito crucial pra gente realmente adentrar essa história. Depois dos 20%, a gente tem que estar amando o livro, basicamente, ou pelo menos querendo ler. E aqui em Magia das Marés, isso aconteceu já na primeira página. A escrita da Pascale é muito boa, gente, de verdade. Pra vocês terem noção, na dedicatória eu já anotei, marquei coisa. Porque, olha isso, se me permite um pequeno ato de egoísmo, este aqui é para mim. Para o meu eu adolescente que ousou sonhar, para o meu eu de 20 anos que perdeu as esperanças, para o meu eu de 30 anos que tentou outra vez e triunfou. E assim, ó, a primeira página deste livro, de história no caso, que se passa aqui na primavera anterior, tá toda marcada, gente. Essa edição da Intrínseca em geral está lindíssima. E, enfim, pelo que eu vi, nós vamos ter capítulos narrados pelo ponto de vista da Emery e pelo ponto de vista do Bess, que são os nossos dois protagonistas. O que fala até então Magia das Marés? Basicamente, neste mundo mágico, as pessoas todas nascem ali com magias. E essas magias, elas são definidas através da lua que você nasceu e do nível da maré. Então, por exemplo, se você nasceu na lua minguante, na maré alta, você pode ter o poder de sonhadores ou memoristas. Na verdade, é maré enchente, né, que tá escrito aqui no livro. Então, o seu poder, ele é definido através da lua e do nível da maré no dia em que você nasceu. E isso é muito interessante, isso é muito legal, é diferente, né, de muitos sistemas de magias que a gente vê por aí. E as pessoas que mais se destacam com essas magias, elas vão para uma escola de magia, que é onde se passa basicamente ali a nossa história. A Emery, ela tem o poder de curar tanto a si quanto aos outros. Ela é uma curandeira, ou seja, ela nasceu na lua nova, na maré enchente. E ela vai ter uma melhor amiga, que é a Romy. E a Romy tem um irmão, que é o Bess. E o Bess é o nosso segundo narrador, como eu falei pra vocês, né? Ele nasceu no eclipse. E pessoas nascidas no eclipse são muito raras, além de muito poderosas. Por quê? Cada pessoa pode usar sua magia quando está reinando, por assim dizer, no céu a sua lua. Então, na época da lua minguante, as pessoas de lua minguante podem usar sua magia à vontade. Porém, quando não está na lua minguante, as pessoas de lua minguante só podem usar sua magia através de um negócio que chama Sankra, alguma coisa assim, que ainda não explicou o que é. As pessoas nascidas em qualquer eclipse, elas podem usar seus poderes a hora que elas quiserem. E pelo segundo capítulo, que é o do Bess, a gente entende que essas pessoas, muitas das vezes, elas não têm controle sobre seus próprios poderes e elas acabam se explodindo. Então, assim, é uma coisa meio assustadora e muita gente tem medo e preconceito com as pessoas nascidas no eclipse. E o que acontece? Logo na introdução, por assim dizer, ali do livro, no começo, a gente descobre que a melhor amiga da Emery, ela tava mudada desde que ela entrou na escola e ela tá envolvida em alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Mas, basicamente, ela foi pra um lugar que não podia ir, porque era muito perigoso. Normalmente as pessoas morrem afogadas nesse lugar por conta da maré, do mar que entra e tal. E a Emery, basicamente, seguiu ela e tal, foi até onde ela tava. E aconteceu um acidente, onde todo mundo que tava ali, menos a Emery, morreu. E aí a Emery tá voltando das férias agora, então pra escola, e ela tá relembrando tudo isso. E ela tá meio traumatizada e a gente não sabe o que realmente aconteceu, além de que todo mundo ali morreu, inclusive a melhor amiga dela. Então, por enquanto é isso, eu tô muito curiosa pra saber mais sobre as magias de cada um deles,
Tô muito curiosa também pra saber mais sobre o porquê que a Rome estava nessa caverna, que super perigosa, né? Juntamente com um grupo de pessoas. Ah, inclusive tem um negócio de tatuagem no braço. E aí tem outro menino que tem uma tatuagem igual a que o pessoal do grupo tinha, né? O pessoal que morreu, enfim. Gente, tem muitas coisas que já foram apresentadas aqui. E, tipo, nós só estamos em 10% do livro. Então eu quero muito continuar essa leitura e saber o que mais acontece. Eu ia falar com vocês só quando eu chegasse em 30% do livro. Mas assim, eu acabei de ler o capítulo 3 e eu tô em choque. Que capítulo bom! Aqui nós vamos acompanhar o capítulo 3 pelo ponto da Emery. E, gente, aconteceu de tudo nesse capítulo. Muito bom mesmo. A gente sabe um pouco mais sobre o que aconteceu no dia que ela encontrou lá os amigos. A amiga dela, né, na verdade, com outro grupo. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre a magia da Emery. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre o próprio sistema de magia. Vamos conhecer também mais do Caden. Inclusive, eu fiquei me perguntando, será que vai ter um triângulo amoroso ou alguma coisa assim? Porque pra mim, o homem, assim, né, que ficaria com a Emery já seria o Bess. Mas agora tem o Caden também. E aí eu fiquei tipo... Na verdade, primeiro apareceu o Caden, depois o Bess, né? Mas enfim. E aí, gente, aconteceu umas coisas que eu fiquei assim, ó... Meu Deus, que é isso que tá acontecendo aqui? E aí... Muito bom, muito elétrico. E a escrita, assim, eu já falei, mas eu vou falar de novo. Que escrita boa e envolvente. Que saudade que eu estava de ler algo assim. E agora eu quero muito continuar, só que assim... Vai ser, o capítulo 4 vai ser do Bess. E aí, sabe aquela decepção? Isso é uma coisa ruim nos livros de divisão, onde você vê mais de uma pessoa. Porque acaba quase sempre numa parte muito boa. E você quer continuar vendo aquela parte, aí você tem que ir pro outro. E é um looping sem fim, né? E aí, agora eu tô na parte do Bess. E depois só que é a parte da Emery, que vai continuar essa parte maluca que eu falei. E aí eu quero muito ler a parte do Bess pra poder ir pra parte da Emery. Só que assim, a parte do Bess é enorme. Pessoal, terminei a primeira parte de Magia das Marés há um tempinho atrás, confesso, há 2 dias atrás. Mas eu só consegui vir falar aqui com vocês hoje, tá bom? Porém, eu li apenas 2 capítulos da segunda parte. E eu vou contar então pra vocês o que aconteceu até agora e quais são as minhas impressões. Eu estou na página 158, no capítulo 10, tá bom? Eu amo o fato, assim, gente, dos dois estarem completamente quebrados, sabe? A Emer, gente, ela tá, assim, meio que perdida. E ela tá muito mal mesmo por tudo que aconteceu. E ela se sente muito culpada. Ela acha que as coisas que aconteceram ali em Dovermere, com o grupo, com a melhor amiga dela, a morte de todo mundo, foi culpa dela. A gente não sabe direito por que ela acha isso, o que aconteceu, porque ela mesma só lembra relances. Ela não lembra 100% das coisas. E a gente meio que vai sabendo aos poucos sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Mas a gente vê que ela tá se sentindo culpada e ela tá muito mal, ela tá triste, ela se sente perdida mesmo em relação a como continuar a vida, o que fazer agora, a como agir, porque a âncora dela, basicamente ali, muitas das coisas que ela fazia era a melhor amiga dela. E aí agora a força dela é procurar saber o motivo da amiga dela e do grupo de pessoas estarem ali em Dovermere, fazendo um ritual. O que eles queriam com aquilo, sabe? O Bess também é um garoto muito tristinho, sabe, gente? Desde, assim, que ele perdeu o pai dele pro colapso, ele é uma criança mais retraída. Ele é um garoto meio tímido, talvez. É um garoto mais na dele. E ele foi muito excluído, né? Ele é muito excluído pelas pessoas, pela sociedade em geral, porque todo mundo tem muito medo dele, como eu já falei. E isso fez ele adquirir um medo de si mesmo. Então ele tem muito medo das magias dele, ele tem muito medo da existência dele. Ele mesmo tem medo de se aproximar das pessoas pelo que pode acontecer com ele, sabe? Tipo, de entrar em colapso e matar gente, ele tem medo. E a gente vê que ele é um garoto mais solitário, que não é muito bom com as pessoas, mas ele tem um coração muito bom, muito grande. Inclusive, falando no colapso, eu passei uma coisa meio errada pra vocês. Na minha cabeça, quando as pessoas entravam no colapso, elas explodiam e morriam, levando junto quem estivesse perto dela. Mas, pelo que eu descobri nas outras páginas aqui, essas pessoas elas não morrem. Eu vou ler uma parte que fala um pouquinho do colapso para vocês terem uma noção melhor. Isso
Isso é o que acontece quando os nascidos no eclipse não tomam cuidado. Nós nos transformamos em uma coisa instável e perigosa. Entramos em um estado de poder tão avassalador que pode nos destruir completamente. Nossa magia causa um eclipse de si mesma, ardente e destrutiva, e nos consome de dentro para fora. Depois tudo se transforma em escuridão. Nós somos corrompidos. Isso é conhecido como uma maldição da sombra. A única solução é o selo profano aplicado pelos reguladores que adormecem nossa magia. Então, o que eu entendi? O colapso, a pessoa não explode e morre não, tá? Ela tem uma concentração tão grande de magia que acaba explodindo, só que ao redor. Então, as pessoas que estão perto dessa pessoa que entra em colapso é que morre. E ela em si não. Só que muitos acreditam que quando uma pessoa entra em colapso, ela perde a parte boa de si e é consumida pelas sombras, pela escuridão, pela maldade. Então ela se torna uma pessoa ruim. E aí, por conta disso, eles pegam essas pessoas e levam para um lugar chamado Instituto e elas ficam presas lá. E a magia dela, para elas não poderem conjurar, são mantidas presas, né? Ou seja, eles não conseguem conjurar magia porque os reguladores, eles colocam esse selo profano. Eu acho que é tipo um bracelete ou alguma coisa assim. Enfim, é um negócio que eles colocam e aí a pessoa não consegue mais conjurar a magia dela. E aí, é basicamente isso. Ninguém sabe muito o que acontece com essas pessoas ou como que é lá o instituto. Então, o Paz e do Bess, ele não está morto, possivelmente, mas ele tá aí nesse instituto. E uma outra pessoa que foi muito importante pro Bess também morreu. Além da irmã dele, que é a Romy. Então, assim, o Bess, ele tá completamente ferrado na questão de ter que lidar com luto. Outra coisa também é porque quando eu comecei o livro, eu vi que a Emery, ela teria uma magia comum, tipo, nada demais, né? Ela nasceu ali numa lua e tem ali a magia de curar. E aí eu pensei, nossa, que legal, né? Porque sempre quando a gente vê nos filmes, nos livros, os protagonistas, eles são os poderosões, ele tem o diferencial. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, que legal, a Emery não vai ser a especial. Tudo bem que o outro protagonista ali é o Bess também, e ele é um nascido no eclipse, mas, tipo, interessante. Mas não, gente, eu estava errada. A Emery, ela vai descobrir que ela é muito mais poderosa do que ela achava. E aí, a história também que girando em torno disso, eu não vou falar muito o que é, mas basicamente ela vai precisar ir da ajuda do Bess, ela também vai precisar ir da ajuda do Keiran pra entender um pouco mais sobre si mesmo, porque ele tem ali algumas coisas em comum com ela. E também porque foi ele que encontrou ela na praia, quando aconteceu lá os negócios em Dovermere. E aí, outra coisa que eu queria falar é porque estou desconfiando que vai ter o quê? Um triângulo amoroso. Na verdade, estou quase certa. Quando nos apresentou, no primeiro capítulo, o Keiran, eu falei, eu achei o quê? Que ele ia ser o par romântico da Emery. Porém, no segundo capítulo, eu vi que ia ser narrado pelo Bess. Aí eu fiquei tipo, então, tecnicamente, o par romântico pode ser o Bess. Aí fiquei pensando, o par romântico vai ser o Bess e o Keiran vai ser só ali um carinha normal. Mas não, gente. Dá pra ver que o Keiran vai ser desenvolvido e emoções românticas também. E com o Bess é a mesma coisa, né? A gente vai ver aí um romance, tanto entre a Emery e o Bess, tanto quanto a Emery e o Keiran. Então, vai ter um triângulo amoroso e eu, assim, não sou contra, nem um pouco, quando ele é bem desenvolvido. Eu gosto, inclusive. Eu sei que tem muita gente que tem hater, não gosta nem um pouco, mas eu amo, em geral, quando é bem desenvolvido. Tipo o Damon, o Stefan e a Helena. Eu também gosto, por exemplo, do Triângulo de um Verão que Mudou Minha Vida. Então eu não tenho nada contra quando ele é bem desenvolvido. Por exemplo, Crepúsculo. Péssimo, Triângulo Amoroso de Crepúsculo, horrível. Mas se for bem desenvolvido, eu vou gostar. Inclusive, quando eu vi, eu ainda não tinha certeza se era um triângulo amoroso ou não. E aí eu pensei que o Bess era gay. Mas agora eu tô pensando que talvez ele seja bi. Uma coisa que tá me incomodando é porque é muito repetitivo. Eu não sei se eu já falei isso, mas é bastante repetitivo. Ela fala a mesma coisa 1000 vezes. Tipo, o Bess fala uma vez aqui, uma coisa. Aí no outro capítulo ele fala a mesma coisa, um pouquinho diferente. Aí no outro, a mesma coisa. E aí isso é meio chato. Gente, eu descobri uma coisa que eu tive que vir falar aqui pra vocês. Eu acho que eu descobri por que o Bess e o Karen se odeiam. E eu tô assim, ó. Porque o Karen falou contou aqui uma coisa pra Emery. E aí eu liguei os pontinhos e eu falei, eu acho que é isso. Cara, tá tudo explicado. Nossa. Gente, tô lendo aqui. E eu acabei de descobrir que eu sou muito parecida com Romy em algumas partes. Porque ela tá falando aqui da Romy, ela fala assim, ó. Era verdade, Romy queria viver tudo ao máximo, mas sempre se distraía com a próxima novidade. Nada satisfazia e seus objetivos mudavam o tempo todo. Quando perdia o interesse por uma coisa, não hesitava em deixá-la para trás. Por isso, a maioria de seus projetos ficava pela metade. Emery era o oposto. Quando se propunha em fazer algo, ia até o fim. Uma vez, ela me disse que não se conhecia direito porque vivia mudando, sempre com novos sonhos e interesses. Eu também tô sempre
com um novo sonho, sempre com uma nova vontade, sempre com um novo hobby, sempre com uma nova coisa. Eu acho isso muito legal, muito interessante, só que isso faz com que a gente se perca um pouco, sabe? Faz com que eu não sei direito o que eu realmente gosto, o que eu realmente faço por prazer, ou o que eu só tô fazendo porque eu vi outra pessoa fazer e achei legal, sabe? É muito doido. Agora, quando uma pessoa, como por exemplo a Emery ela conhece o que ela gosta, o que ela não gosta, e ela vai atrás de uma coisa só. Eu acho muito interessante também. Eu queria ser um pouco mais assim, mas eu não sei se eu gostaria de ser muito assim também. Porque eu gosto de tentar várias coisas. Mas acho que isso às vezes pode dificultar um pouco a nossa vida. E aí, por último, olha só essa frase. O medo de fracassar é um monstro ridículo que te impede de ter sucesso. Pessoal, hoje é dia 20/6 e a minha vida nos últimos meses foi uma completa loucura. E por conta disso, eu simplesmente ainda não terminei Magia das Marés. De verdade, gente, eu não tava conseguindo pegar o livro pra ler. Tava assim, gente, sem tempo nível master, de verdade. De forma que eu não conseguia nem sequer ler 5 páginas por dia. Mas o que importa é que agora tem uma melhorada e eu estou voltando pra leitura de Magia das Marés. E eu terminei a 4ª parte e eu estou muito feliz por causa disso. Tô aqui na parte 5, que irei começar hoje. A 5ª parte é a última parte do livro. E a 4ª parte, ela foi simplesmente incrível. Ela acabou, gente, de uma forma emocionantezérrima. Assim, eu já quero continuar essa história. Eu vou ter que comentar com vocês tudo que acabou de acontecer. Então vai ter spoiler a partir de agora. E caso vocês não queiram tomar spoiler, pulem pra esse minuto que tá aparecendo aí na tela, tá bom? Mas, se vocês não ligarem ou já leram o livro, continuem aí pra gente dar uma fofocadinha. Basicamente, o Baz e a Emery finalmente se beijaram. E eu fiquei muito feliz com o acontecimento. Porém, entretanto, todavia, tinha que dar uma bosta, né? Uma merda. O que aconteceu foi que o Baz descobriu as mentiras da Emery. Ai, tudo que ela tava mentindo pra ele, ele descobriu. E agora ele tá muito bravo. Muito, muito, muito bravo mesmo com ela, sabe? A Emery foi descoberta pela diretora, que agora sabe que ela é uma ladra das marés. E aí, eu tô muito... Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Gente, eu quero muito saber como ela vai sair dessa. Ou o que vai acontecer a partir de agora. Ela vai ser presa, tipo... Meu Deus. O Baz vai ajudar ela de novo, porque ele tá revoltado com ela agora, né? Com razão, obviamente. Ele finalmente foi visitar o pai no instituto, né, gente? Depois de, muito tempo. Eu tinha muita pena do pai do Baz, gente. Porque, assim, ficar todo esse tempo preso, sem ver o filho... Ai, deve ter sido muito difícil pra ele, sabe? Mas o Baz finalmente foi visitar. E, assim, eu fiquei simplesmente impactada com a informação de que não foi o pai do Baz que entrou em colapso, e sim o próprio Baz naquele dia. Meu Deus, eu não esperava por isso nem um pouquinho. E assim, o pai do Baz levou a culpa pelo filho. E o Baz simplesmente apagou isso da memória dele. Gente, descobri que o Jay também já entrou em colapso. Tanto que possivelmente as pessoas que foram lá na marcenaria foram atrás do Jay, entendeu? E aí o Baz entrou lá em colapso. Mano, de verdade, tadinho do Baz. O menino sofredor. Menino sofredor. É esse mesmo. É romanticamente, é nos dramas de família, é nos dramas dele com ele mesmo, é morte de irmão, é prisão de pai, é ele mesmo, sabe, descobrindo que quem entrou em colapso foi o próprio Baz, ele que tinha tanto medo de entrar em colapso e matar pessoas, acabou de descobrir que foi ele que matou as pessoas naquele dia fatídico do colapso. Enfim, loucura. Mas faz sentido que todo esse medo que ele tenha do colapso talvez seja até uma coisa ali do subconsciente dele, sabe? Que já tava ali nele e tudo mais, um trauma, né? Descobri uma coisa muito interessante que é, quem entra em colapso, gente, não necessariamente é tomado pela maldade ou coisas assim. É que a pessoa, ela fica muito poderosa e ela pode acabar sendo tomada pela ganância e pelo ego, essas coisas assim. Mas ela fica super, ultra, megamente poderosa, sabe? Porque agora que ela entra em colapso, pelo que entendi, ela não entra em colapso 2 vezes. Então, assim, você entrou em colapso, você pode usar sua magia à vontade. Eu achei isso muito interessante, tá? Porque agora o Baz e o Kai, o Jay, são elite da elite. Agora o negócio vai começar a brincar, hein? E por isso que o Baz conseguiu fazer tudo o que ele fez em Duvermery com a Emery, de mudar o tempo de uma forma muito grandiosa, sabe? Ele fala que ele possivelmente deveria ter entrado em colapso. E agora a gente entende o porquê que ele não entrou, né? E saber que ele nunca entraria em colapso, gente, e que ele poderia ter feito muitas coisas até o momento, é tipo, sabe? Ele tem tanto medo de fazer coisas
com a magia dele pra não entrar em colapso, mas ele não vai mais entrar em colapso. Ele pode usar a magia dele à vontade. E, tipo, ele tinha toda essa precaução e não sei o quê. Mas eu acho que isso até vai ser bom agora pra ele aprender a se controlar também, né? Não ser submetido ali ao ego e à ganância, né? Como eu falei. O pai do Bess explicou pra ele que o instituto tá roubando a magia de quem entra em colapso. Então, eles pegam essa magia pra alguma coisa. E eu acho, desconfio, que eles usam essa magia, inclusive, pra fazer sintéticos, tá? Os sintéticos lá da ordem e tal. Então, tô achando. Eles querem que as pessoas na Season Eclipse entrem em colapso justamente pra eles poderem prender e pegar as magias, né? Drenar a magia dessas pessoas. Por isso que elas ficam, tipo, meio que sem alma, sem vida, porque eu acho que com a magia vai drenando a vida dela também, né? E aí o Bess, ele vê, na hora que ele tá saindo da cela do pai, o Kai sendo levado pra sala em que eles estão fazendo esse processo. E aí ele tá indo atrás do Kai. Só que alguém chega por trás e dá um negócio na cabeça dele e ele cai desmaiado. E agora eu quero saber o que vai acontecer, gente. Eu tô muito nervosa, muito, porque vão pegar o sangue do Kai e vão deixar o Bess sem magia, tipo, eu não sei. Tô querendo saber o que vai acontecer, gente. Acabou muito bom. Gente, tô nervosa. Essa quarta parte foi simplesmente incrível. Acabou de uma forma assim. É impossível parar de ler. Tem muita coisa acontecendo de verdade. O Bess, ele tá assim, gente, uma enrascada sem igual. E a Emery, ela tá indo tentar uma coisa perigosíssima com o Kieran e o resto do pessoal lá. Tipo, muito perigosa mesmo. E eles estão sem o Bess. E o Bess é tipo uma calmaria, porque você pode confiar tudo na mão do Cronomago. Deu merda? Mexe no tempo lá. Mas, e agora? Eles estão sem Bess. O que vai acontecer dessas pessoas? A única poderosa lá é a Emery, entendeu? E uma coisa, eu não gosto do Kieran, tá, gente? Eu não gosto do Kieran de jeito nenhum. Eu até estava, assim, caindo no papinho dele. No começo eu já não gostava dele, mas aí o Bess começou a me parecer meio sem graça e o Kieran foi ganhando espaço no meu coração. Só que o Bess fala pra Emery tomar cuidado com o Kieran, que ele não é flor que se cheira, e enfim, né? E tudo que ele fala fez muito sentido pra mim. E agora eu não estou confiando no Kieran. Não consigo confiar no Kieran, não consigo torcer pra ele e a Emery ficarem juntos. Pra mim, a Emery é do Bess, entendeu? Acho que o Kieran vai fazer alguma merda, talvez não nesse livro, talvez no segundo volume. Vamos ver, mas não confio nele, tá? Deixo aqui registrado que eu não confio no Kieran e que eu espero qualquer coisa desse menino. Pessoal, eu tô vindo aqui até com outra skin, pra vocês terem noção. Que é com meu cabelo vermelho e até grande. Pra finalizar este vlog de leitura. Por quê? Eu simplesmente esqueci que eu tinha que fazer essa finalização. Eu fiquei deixando pra fazer ela quando eu tivesse um pouco mais maquiada e um pouco mais bonita. E aí, gente, simplesmente foi passando os dias, foi passando os meses e eu nunca fiz. E aí eu fui editando outros vídeos também que estavam atrasados, e enfim. E aí nunca parei pra priorizar essa finalização, mas hoje tá saindo. E nós vamos falar de Magia das Marés. Eu dei 5 estrelas, gente, pra esse livro. E foi uma história que eu gostei muito, tá? De verdade. Eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito do sistema de magia apresentado aqui. É um sistema, assim, muito diferente, bem complexo. E esse negócio de que as magias são ligadas com o dia em que você nasce, de acordo com a lua e com a maré e essas coisas assim, eu achei muito legal, de verdade mesmo. Os personagens, eles são meio chatos. Porém, eu costumo dizer que eles são personagens muito reais. Porque todos eles têm defeitos e têm qualidades também. Então, tem pontos bons e pontos ruins. E nós todos somos assim, né? Temos nossos pontos bons e nossos pontos ruins. Então, por exemplo, a Emery. Eu acho que a Emery, ela é muito chata. E ela é um pouco egoísta, assim, sabe? Tipo, ela faz umas coisas pro bem dela mesmo, que acaba machucando algumas pessoas e, tipo, ela sabe disso. E ela se sente uma pessoa ruim por isso, mas ela faz mesmo assim. Porém, quem de nós, muitas vezes, não é um pouco egoísta, não é mesmo? O Bess, ele é uma pessoa muito tímida, muito cheia de lenga-lenga, assim. Mas nem todo mundo é 100% perfeito. Então, mesmo os personagens aqui não sendo dos mais cativantes, eu gostei muito da coragem dela de criar personagens tão reais. Porque muitas das vezes a gente lê livros em que a gente se apaixona perdidamente pelos protagonistas, tanto o menino quanto a menina, e muitas vezes a gente fica triste por não ser igual a menina e cria padrões para um possível par romântico muito alto, porque não existe uma pessoa daquele jeito na vida real. Então, eu gostei bastante, tá? O sistema de magia
aqui é muito bem apresentado. Nós não temos resposta para todas as nossas perguntas, principalmente porque esse é o primeiro livro de uma trilogia. Então, assim, tem muitas coisas que ficaram em abertas e eu não vejo a hora de pegar os próximos livros para ler e descobrir algumas coisas a mais aí. Mas teve sim coisas que já foram se encaixando e, enfim, acho que vocês acompanharam aí, né, toda a minha descobertas ao longo da leitura. Sobre o Instituto, por exemplo, o próprio sistema de magia, sobre alguns personagens, enfim. A escrita é muito boa e muito viciante, tá? Eu realmente gostei muito dela. E igual eu falei, eu só demorei pra ler esse livro porque a minha vida foi uma loucura nos meses em que eu estava lendo ele. Porque senão eu teria devorado. De verdade, é muito boa. E, enfim, eu gostei demais. Acabou de um jeito, assim, interessantíssimo, que eu acho que vai abrir muitas portas para o segundo volume e o desenvolvimento da história. Eu tô bem ansiosa pra pegar. Então, em geral, é isso. Eu gostei bastante desse livro. Indico muito pra vocês lerem. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí esses meses de leitura. No final, ele ficou assim, ó, com as marcaçõezinhas. Não teve muitas. E é isso, gente. Eu amei muito, de verdade. Eu indico pra vocês. Um super, super beijo. Tchauzinho.